Sabatinado na FAAP no dia de ontem em São Paulo, o candidato ao governo paulista Tarcísio de Freitas deu uma resposta a uma jornalista que causou aplausos dos presentes. Ele foi questionado se havia algum constrangimento da parte do ex-ministro de apoiar o presidente Bolsonaro, mesmo após as afirmações consideradas polêmicas. Tranquilo, Tarcísio respondeu que o verdadeiro constrangimento é apoiar um candidato que já foi preso e condenado por corrupção. Veja na íntegra o que o ex-ministro disse. Candidato, o senhor se apresenta como um técnico, o senhor tem um perfil mais pragmático, diferente do presidente Jair Bolsonaro, e as pessoas se perguntam o tempo todo até onde vai o seu compromisso com o bolsonarismo, né? Qual a fronteira até onde vocês se encontram, onde vocês divergem? E a partir desse preâmbulo, eu pergunto para o senhor se o senhor assinou aquela carta pela democracia, se o senhor acha que aquela carta que foi alvo de um evento ali na Faculdade de Direito da USP é uma cartinha, ou se o senhor acha que é importante aquele evento que aconteceu e o simbolismo que ele teve. Veja, eu questiono o simbolismo daquele evento porque, para mim, tinha um cunho político-partidário. Para mim, um cunho de oposição ao presidente que estava muito claro, né? Então, tinha É engraçado que alguns signatários da carta, que são de partidos de esquerda, defendem ditaduras em outros países. Então, eu acho o fim da picada você ter pessoas assinando a carta, se dizendo defensores da democracia no Brasil, mas defendendo a ditadura na Nicarágua, a ditadura na Venezuela, defendendo outros regimes totalitários na América Latina. Então não faz o menor sentido isso. Tinha um cunho político partidário e a carta que eu defendo é a Carta Magna e a Constituição. E aí, qual é o meu compromisso, né, com o presidente? É o compromisso com o presidente que enfrentou crises muito severas e que apresentou resultados. O senhor nunca, em nenhum momento, se sentiu constrangido com as declarações do presidente Jair Bolsonaro, com as frases dele em relação à urna eletrônica, como em relação às mulheres, com os pitis que ele já deu com a imprensa? Em nenhum momento o senhor achou que ele passou dos limites? Pedro, você fica constrangido de ter um candidato à presidência da República que já foi preso e comandou o maior esquema de corrupção da nossa história? Perguntei em relação ao Bolsonaro. O Sabatinado não é o candidato do PT. Eu não sou candidato. Nem o Bolsonaro é o Sabatinado. Sim, mas o senhor é o candidato. Candidato. O que eu quero dizer... Mas só permitir, só terminar, só concluir, Eliana, por favor. O que acontece? O que eu vivenciei no governo, eu participei de um governo que me deu liberdade para montar um time técnico. Eu participei de um governo que pegou um Porto de Santos dando meio bi de prejuízo e vai entregar um Porto de Santos dando meio bi de lucro. Eu participei de um governo que enfrentou a crise do Covid e entregou o país com o mesmo resultado fiscal, com a mesma relação dívida-PIB de antes do Covid. De um governo que, no final das contas, diminuiu as despesas administrativas pela primeira vez desde a Constituição de 88. Um governo que hoje faz com que o país seja o único do mundo a crescer, gerar emprego e ter deflação. Não tem outro. Então, a gente teve resultados muito expressivos. Um governo que fez a verdadeira reforma agrária com a regularização fundiária de mais 370 mil títulos entregues, que entregou a água no Nordeste, que concluiu obras inacabadas, que fez 167 leilões de concessão e contratou 900 bilhões de investimentos, que promoveu o Auxílio Brasil, que salvou empresas e empregos por meio do Pronamp e do benefício emergencial. Então, no final das contas, é um governo que tem muito resultado. O resto é conversa. Uma observação, essa é a primeira sabatina em que os convidados agem como torcida organizada. Isso não aconteceu antes, só para deixar o registro aqui. Uai, seu app de vídeos curtos.